Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 29 de março de 2024, é uma sexta-feira aqui em Santos, agora por volta de 12h40 da manhã, meio-dia e 40, um dia, uma temperatura muito agradável, por volta aí de 26 graus no litoral paulista. E o imperialismo satanista, excepcionalista americano tenta assassinar Nicolás Maduro mais uma vez. Veja, isso aí é cíclico, né? Volta e meia eles ficam de bem com o Maduro, volta e meia ele se torna persona não grata do sistema americanista, né? Calcado aí na exploração de países e de povos e regiões. Veja, o que acontece? Acontece que dependendo do preço do petróleo e dependendo do quanto que eles conseguem negociar e necessitar do petróleo venezuelano, o Maduro se torna uma persona grata e você vai ver a bandeirinha dos Estados Unidos lá tremulando em Caracas, ou então ele se torna um cara demoníaco, do mal, né? O fato é que a Venezuela é hoje o país hispânico latino-americano que mais tem relações estreitas com o sul global, com os BRICS, com a China, com a Rússia. Então ele é sempre um perigo aí para os interesses americanistas na América Latina, que consiste em submeter os povos, países e regiões à sua política essa que não se sustenta. Veja, os Estados Unidos têm muitos problemas hoje, né? Eles têm problemas internos, imigração ilegal, né? O país está polarizado, né? Está dividido. Você tem o problema aí também da droga, né? Do fentanil, enfim. Mas os Estados Unidos ainda se considera a maior força hegemônica do mundo, o hegemon, né? Então ele se sente à vontade para tentar eliminar algum desafeto, por exemplo, como é o caso do Maduro, cujas eleições agora na Venezuela excluiu lá uma candidata que é tida como uma pessoa muito popular e tudo mais, mas é uma pessoa que trabalha para os Estados Unidos. Então veja, se você tem alguma soberania, você vai ter uma certa desconfiança, né, de entregar o poder para um Guaidó qualquer, para uma pessoa qualquer. Por exemplo, o Putin deveria entregar o poder para o Navalny, na Rússia. Quer dizer, é absurdo isso daí, né? Essas figuras aí de gravatinha, né? Que o sistema americanista tenta implantar na, nas soberanias, né? Usurpando a soberania dos países. Veja, se a Venezuela é uma ditadura ou é uma tirania, eu sou pela livre determinação dos povos. Na verdade, se deveria respeitar a autodeterminação daquele povo. Se ele quer ser daquela forma, daquele jeito, problema dele. Se ele quer ser linha dura. Certo? O fato é que a Venezuela, ela empobreceu, ela enfrentou várias crises por causa das sanções americanas e por causa de uma mídia cooptada, parcial, que demonizou sistematicamente o governo da Venezuela. Não é necessário dizer que um país que depende tanto assim da compra e venda de petróleo é um país que tem uma economia frágil. Mas, de qualquer maneira, o Brasil jamais deveria ter um discurso imperialista, americanista em relação à Venezuela. Então, aí eu dou razão para o Maduro. Ele tem razão em criticar o Lula quando o Lula adota aí o discurso que interessa para o Macron, um discurso que interessa para um Joe Biden ou para um Donald Trump. Vamos ver, eu não espero nada de bom também em relação à América Latina se o Trump for reeleito nos Estados Unidos. Então veja só, a FPLP, que luta na faixa de Gaza contra Israel, se solidariza com o Maduro, com o presidente da Venezuela. Inclusive, veja, essa FPLP é a Frente Popular para a Libertação da Palestina, portanto, um movimento de resistência e de sobrevivência do povo palestino, condena, nos termos mais enérgicos, a tentativa de assassinato do presidente da República da Venezuela, porque ele estava lá na Praça Diogo
Diego Ibarra, na capital Caracas, capital da Venezuela, na segunda-feira, 25 de março. Daí que a Venezuela é um país que se solidariza com o esforço de sobrevivência do povo palestino, com o qual nós também nos solidarizamos, né? E expressa aí o total e absoluto apoio ao presidente da Venezuela, elogiando suas posições firmes em relação ao imperialismo globalista, né? E em sua capacidade de desobedecer essa política de exploração e de agressão contra nós latino-americanos. Então, veja só, a Frente aí de Libertação da Palestina deu total apoio aí ao presidente Maduro, no sentido de que ele seja autodeterminante, né, continue firme, pleno de soberania, apesar desse bloqueio econômico absolutamente injusto imposto ao povo venezuelano pelas forças imperialistas do Ocidente, lideradas pelo patrono do terrorismo no mundo, o verdadeiro terrorismo no mundo, que se chama Estados Unidos da América, que coopera com organismos reacionários que adotam uma política que prejudica os interesses da República Bolivariana da Venezuela, seu governo e seu povo. Portanto, nós somos a favor aí da autodeterminação dos povos e do direito de um povo de escolher os seus governantes. Bom, pessoal, voltando aí a um outro assunto, né? Questão dos juízes, né? Dos juízes espera-se que eles sejam frios como gelo, cego, surdo e mudo, como é a justiça, que é uma deusa de olhos vendados, né? E que faz o equilíbrio entre o bem e o mal na sua balança, na balança da justiça. Ou seja, o juiz ele não deveria ter nome, ele não deve ter nome, ele é um funcionário, ele exerce uma função, a função judicial, que pertence ao Estado. Portanto, um juiz ele não tem que ter uma atuação em termos pessoais, né, daquilo que ele gosta. Ele não pode ser idiosincrático, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, ele tem que exercer o seu ofício e executá-lo até com um certo grau de isolamento social e pessoal, né, que não pode julgar em termos pessoais, né? No entanto, hoje em dia o juiz ele virou um superstar, né? Ele é quase tão famoso quanto um ator aí de Hollywood, né? Ele é quase que um político. E o juízo, né, a jurisprudência, o sistema judiciário virou um palanque, né? Parece que virou aí também uma política, né? Então o Brasil precisa de uma ampla reforma do judiciário, né? E, claro, um juiz é um cara que ele deve ter uma certa discrição, né? Ele deve ser discreto, né? Ele precisa de Instagram, de Facebook, de rede social, né? O cara assim virou como eu disse, um superstar, né? Ele tem que comentar publicamente como é que ele vai julgar? Acho que não, né? O bom era na época que a gente nem sabia o nome do juiz, né? Por quê? Porque um juiz ele é quase como um santo, um monge, assim que ele deveria ser visto. Ou então ele continua aí nessa política deles aí, né? E vai perdendo o seu pouco prestígio, que ainda lhes resta. Bom, hoje, para terminar o nosso vídeo, a segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre o fogaréu. Então, a segunda parte do vídeo vai ser dedicado a esta festa brasileira, porque o nosso canal também traz aspectos ligados à cultura, à arte, enfim, a gente analisa essa questão também. O fogaréu é muito conhecido, a procissão do fogaréu, né? Então, a segunda parte do nosso vídeo vai ser dedicado aí a um fenômeno tipicamente brasileiro e vocês já vão saber por que eu estou falando da procissão do fogaréu. É uma celebração religiosa que acontece todo ano na Semana Santa, precisamente na madrugada da Quinta-feira Santa, sendo que hoje é Sexta-feira Santa, né? É uma festa que remonta ao século XVIII e é, inclusive, parte do patrimônio cultural imaterial e universal do estado de Goiás, desde 2010. E atrai milhares de fiéis e turistas de todo o Brasil, e de todo o país, e até de outros países, né?
Essa festa do fogaréu está ligada à tradição católica da Semana Santa. Ou seja, é uma festa que faz a rememorização da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A procissão em Goiás, portanto, ela tem raízes lá na cidade de Goiás. Cidade de Goiás, eu não estou falando do estado de Goiás. Existe uma cidade chamada Goiás, em Goiás, que era antigamente chamado de Vila Boa. E lá foi introduzido por missionários jesuítas no ano de 1745 a procissão do fogaréu. É uma procissão que percorre as ruas da cidade. Geralmente começa ali na Igreja da Boa Morte e termina na Igreja de São Francisco. Então você tem vários personagens, né, nessa procissão. Falando um pouquinho dessa procissão, veja, vocês já vão entender por que eu estou falando nisso, né? Os farricocos são homens que são vestidos com túnicas brancas e capuzes pontiagudos, né? Eles carregam tochas, daí o termo fogaréu, né? Essas tochas estão acesas e esses personagens, os farricocos, representam os soldados romanos que perseguiram o profeta Jesus Cristo, né? Depois você tem os foliões. Os foliões eles acompanham a procissão vestidos com roupas coloridas e tradicionais e eles carregam velas acesas. E assim, alguns carregam imagens sacras, sagradas. Por exemplo, as imagens de Jesus Cristo, a imagem de Nossa Senhora das Dores e de vários outros santos cultuados aí durante esta procissão. Ao longo do trajeto, então, os farricocos, que representam os soldados romanos, entoam cantos ou cânticos e simulam a prisão de Jesus Cristo. Os foliões apenas acompanham tudo em silêncio e de forma meditativa. Então, toda a procissão é marcada aí por um clima muito teatral, de muito fervor, de grande emoção e de grande constrição, proporcionando aos participantes uma experiência de fé e de tradição. Durante a procissão, eles cantam aí temas que são muito conhecidos aí por quem estuda música sacra e música erudita, por exemplo, o Miserere, né? E o Stabat Mater, que é o canto dos mortos, né? As ruas da cidade são iluminadas por velas e tochas, então você tem todo um ambiente místico e solene. E depois, durante a festa, assim, são oferecidos, após a procissão, pratos típicos da culinária goiana, por exemplo, o famoso empadão goiano, a pamonha, o famoso caldo de pequi, que também é conhecido muito lá no Pará também, né? Então, assim, são várias cidades que participam disso, não é apenas na cidade de Goiás, né? Mas a principal festa do fogaréu ocorre em Goiás, na antiga capital do estado do Goiás, que hoje é Goiânia, né? Então, assim, você tem aí uma cidade que é Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, possui um rico conjunto arquitetônico colonial, né, da época aí do Brasil colonial, e é um cenário perfeito aí para a procissão, né? Procissão que atrai milhares e milhares de espectadores. Então, assim, concluindo, é um evento cultural e religioso que preserva a idade cultural e religiosa tradicional do Brasil. Ser do Brasil, um país cristão, católico e tudo mais. E também é um atrativo turístico, né? Que gera renda para a cidade. Enfim, é uma tradição secular aí, um importante símbolo de fé e cultura goiana. Então, assim, é muito interessante se você puder um dia conhecer e participar. Agora, olha só, o que a esquerda brasileira está fazendo? Essa esquerda progressista, wokista, que é semi-analfabeta e totalmente colonizada pela cultura americana. Veja só, todo ano você tem lá a festa do fogaréu, né? Agora a esquerda brasileira, aí, analfabeta, está dizendo que a procissão do fogaréu é um desfile da Ku Klux Klan, né? Quer dizer, eles estão condenando a cultura brasileira tradicional porque eles detestam tudo que é brasileiro, né? Eles sempre preferem o Halloween, aquelas coisas lá que os americanos gostam, né? Quer dizer, então, em vez deles promoverem a nossa cultura tradicional, regional, local,
né, eles preferem condenar e falar de uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, né? Que o Brasil não tem nada a ver com Ku Klux Klan, o Brasil não tem nada a ver com essas tradições americanas aí, bélicas, racistas, raciais, né? Então, assim, por quê? Ah, não, porque o Ferracoco usa um robe branco com capuz pontudo, né? Então, falando que esse robe não tem a ver com a Semana Santa, com a Igreja Católica ou com a Península Ibérica, né? Então, assim, a Ku Klux Klan, a gente sabe, foi uma fraternidade lá americana secreta, maçônica, paramaçônica, que usava um tipo de robe e túnica semelhante para perpetrar coisas abomináveis contra os negros, né? Inclusive, pouco se diz, mas a Ku Klux Klan foi a base da criação e da formação do Partido Democrata dos Estados Unidos. Quer dizer, a Ku Klux Klan, o Partido Democrata dos Estados Unidos, ele surgiu como um partido racial, supremacista, hegemônico. Então, assim, esse pessoal brasileiro aí que fica nessa, né, de tentar copiar o que tem de ruim na cultura americana, eles deveriam copiar o que tem de bom na cultura americana, né? Por exemplo, a capacidade de iniciativa do empresariado americano, que aliás está decadente, né? A gente deveria se espelhar naquilo que os Estados Unidos têm de bom e não naquilo que não presta nos Estados Unidos, né? Então essa esquerda aí que é cosmopolita, é americanista, ela é histérica, ela é iletrada, são pessoas que não leem, que não estudam. Ela é moralista, mas é um falso moralismo, né? Ela é simplesmente ridícula, né? Então, pessoal, é isso que tínhamos para hoje. O vídeo está aí com 17 minutos, né? É uma reflexão aqui, canal de livre reflexão, de livre pensamento e de livre comunicação. Canal da mídia alternativa, da mídia independente. Obrigado pela tua presença no nosso canal. Sendo o que tínhamos para hoje, agradeço aí a atenção de vocês. Traga um seguidor para o canal. Dê um like no vídeo, assine o sininho do YouTube, sem o que o canal não veicula, não propaga, o algoritmo fica travado se você não fizer um comentário e não trouxer um seguidor para o canal. A gente tem o prazer de fazer os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos estão no nosso blog Helder Araújo, está aí na descrição do vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus.